Olá! Hoje vamos falar sobre a trigonometria no triângulo qualquer, a lei dos senos e a lei dos cossenos. A lei dos senos e as leis dos cossenos permitem que nós ampliemos os conceitos de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo para o qualquer tipo de triângulo. Como que isso é possível? Isso é possível pois nós já vimos a trigonometria na circunferência trigonométrica, que nos ensina como calcular seno, cosseno e tangente de ângulos com mais de 90 graus. Então, relembrando a trigonometria no triângulo retângulo, né? Considerando um triângulo ABC de hipotenusa A e catetos B e C, conforme a figura ao lado, as principais relações matemáticas são o teorema de Pitágoras, é claro, o seno, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, o cosseno, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, que é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Com a definição de seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica, torna-se possível pensar em trigonometria em triângulos que não sejam retângulos. Poderemos aplicar agora a trigonometria a triângulos acutângulos, né, cujos três ângulos são menores que 90 graus, e obtusângulos, aqueles triângulos que possuem um ângulo maior que 90 graus. Para isso, estudaremos a lei dos senos e a lei dos cossenos. Lei dos senos. Do entroncamento E de uma rodovia saem dois trechos retilíneos de estrada, dois retões, que levam às entradas de dois condomínios indicados pelas letras A e B na figura. Então, eu tenho aqui, ó, o condomínio A e o condomínio B, tá? Ambos saem daqui deste entroncamento E aqui assim, ok? Deseja-se determinar a distância entre os condomínios A e B, mas a medição direta é difícil, pois há uma região alagadiça entre esses pontos. No entroncamento da rodovia, é possível avistar os pontos A e B. Com o auxílio de um aparelho adequado, um topógrafo mediu o ângulo formado pelos retões de estrada que levam a cada um dos condomínios, encontrando 65 graus. Em seguida, percorreu 600 metros do retão EA, que leva ao condomínio A, e do condomínio mediu o ângulo de avistamento do condomínio B, encontrando 38 graus. O topógrafo, então, sabia que já tinha informações suficientes para calcular a distância em linha reta entre as entradas dos condomínios A e B. Ele poderia calcular essa distância através da conhecida lei dos senos, que diz o seguinte: as medidas dos lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos respectivos ângulos opostos, e a constante de proporcionalidade é igual à medida do diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo. Ou seja, o lado A de um triângulozinho dividido pelo seno do ângulo oposto é igual ao lado B dividido pelo seno do seu ângulo oposto, e é igual ao ângulo C dividido pelo seno do seu ângulo oposto, que é igual a 2 vezes o raio da circunferência circunscrita. Para vocês entenderem melhor, observem esta figura. Eu tenho aqui um triângulo ABC, então o que eu estou dizendo? Que esse lado A aqui, dividido pelo seno desse ângulo A aqui, lado oposto, ok? É igual a 2 vezes o raio da circunferência, ou seja, 2 vezes essa medida aqui, tá bem? Isso vale para todos os lados do triângulo, tá? Resolvendo o exemplo da introdução. Então, voltando ao problema da introdução da lei dos senos, vamos construir um modelo geométrico que representa a situação descrita. Então, a gente tem aqui o entroncamento E com a rodovia, os condomínios A e B. Do entroncamento E até a entrada do condomínio A são 600 metros. Aqui ele disse para nós que é 65 graus este ângulo e que o ângulo de avistamento do condomínio B é 38 graus. Como os ângulos internos de um triângulo somam 180 graus,
eu sei que esse ângulo que falta aqui é 77 graus. A distância D entre os condomínios A e B pode ser obtida através da lei dos senos. Então, ó, a distância D, que nós estamos procurando, dividido pelo seno do seu ângulo oposto, tá? É igual a 600 dividido pelo seno do seu ângulo oposto, tá bem? Utilizando o auxílio da calculadora científica, a gente encontra que o seno de 65 graus é 0,91 e o seno de 77 graus é 0,97. Fazendo essa troca, nós vamos ter o quê? Que D sobre 0,91 é igual a 600 sobre 0,97. Multiplica cruzado. 0,97D é igual a 546. Passo 0,97 dividindo. Então, o D vai ser 546 dividido por 0,97. O D fica 562,89 metros. Exemplo 1. Duas casas de veraneio, X e Y, estão situadas na margem de um rio. De X, avistam-se a casa Y e um clube particular na outra margem, sob um ângulo de 56 graus. De Y, avistam-se a casa X e o clube sob um ângulo de 42 graus. Então, eu sei que este ângulo aqui é 56 graus e que esse ângulo aqui é 42 graus, tá bem? A distância entre o clube e a casa Y, a gente vai precisar determinar a distância entre as casas X e Y e a largura do rio, né? Considerando as margens do rio paralelas, tá? Usar seno de 42 igual a 0,67, seno de 56 graus é 0,83, seno de 82 graus é 0,99. Lembrando que os ângulos internos de um triângulo resultam em 180 graus. Se eu tenho 56 aqui com 42 aqui, tenho 98 para chegar em 180, falta 82 graus, que é este ângulo aqui, tá? Seja A distância entre as casas X e Y, B a distância entre a casa Y e o clube e C a largura do rio. Então, aqui nós temos uma representação algébrica da situação, tá bem? Nós vamos usar a lei dos senos para calcular todas as medidas pedidas, tá? Distância entre a casa X e Y. 600 está para o seno de 42 graus, assim como A está para o seno de 82 graus. Então, 600 está para 0,67, como A está para 0,99. Multiplicando cruzado, nós encontramos que A é igual a 886,57 metros. Da casa Y para o clube, cálculo da distância. Agora, eu não vou usar o A, né? Eu vou usar 600 está para 42, seno de 42 graus, assim como B está para o seno de 56 graus. Então, 600 para 0,67 é igual a B para 0,83. Multiplica cruzado, tá? B é igual a 743,28 metros. Para a largura do rio, o que nós vamos fazer agora, tá? Para a largura do rio, eu vou olhar para este triângulo aqui, tá bem? E eu sei que 600 vai estar para o ângulo de 90 graus, assim como C vai estar para o ângulo de 56 graus. Então, eu vou ter o que pela lei dos senos? 600 dividido pelo seno de 90 graus é igual a C dividido pelo seno de 56 graus. 600 está para 1, seno de 90 graus é 1, e C está para 0,83. Multiplicando cruzado, nós encontramos que a distância C, a largura do rio, é de 498 metros. Lei dos cossenos. Introdução.
A prefeitura de uma cidade está estudando a viabilidade de construir uma passarela sobre a rodovia, ligando os bairros A e B diretamente. O acesso atual é feito pelas passarelas 1 e 2, que ligam os bairros A e B, respectivamente, ao posto de combustíveis. Então, nós temos esta situação aqui, né? Nós temos aqui o bairro A, do lado de cada rodovia o bairro B. Nós temos a passarela 1 aqui, que liga o bairro A com o posto de combustíveis, e essa passarela 2 que liga o bairro B ao posto de combustíveis. Eu quero construir aqui uma passarela direta entre os dois bairros. Medições feitas pelos engenheiros da prefeitura mostram que as passarelas 1 e 2 medem, respectivamente, 130 metros e 220 metros e formam entre si um ângulo de 60 graus. Se o projeto for aprovado, quantos metros de extensão terá a passarela que ligará diretamente os bairros A e B? Então, nós temos esta situação aqui, tá? Nós temos um triângulo que está o posto de combustíveis, o bairro A e o bairro B. Eu sei que a passarela aqui que vai do posto A até do posto até o bairro A é de 130 metros. A passarela que vai do posto até o bairro B é 220 metros. Eu quero saber que tamanho vai ter a nova passarela que vai ligar diretamente esses dois bairros. Vejam que eu não posso usar a lei dos senos porque eu tenho apenas um ângulo, né? Nós precisaríamos de pelo menos um dos outros dois ângulos para que a gente pudesse usar a lei dos senos. Neste caso, a gente vai introduzir uma nova lei que se chama a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela é uma ampliação do teorema de Pitágoras e pode ser aplicada a qualquer triângulo. Tá? Lei dos cossenos diz o seguinte: em todo triângulo, o quadrado da medida de qualquer um dos lados é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, diminuída do dobro do produto da medida destes lados pelo cosseno do ângulo por eles formados. Isso quer dizer o quê? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2bc cosseno de A. B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2ac cosseno de B. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2ab cosseno de C. Tá bem? Então, isso aqui que vocês têm, ó. Vocês têm o triângulo ABC, né? Se eu estou procurando a medida A, eu vou trabalhar com o lado B e com o lado C e com o ângulo A formado por estes dois lados, tá bem? Mesma coisa com os outros ângulos. Resolução do exemplo introdutório de lei dos cossenos. Usaremos então a lei dos cossenos para calcular a medida da nova passarela que ligará os bairros A e B. Seja x a medida da nova passarela. Então, x ao quadrado é igual a 130 ao quadrado mais 220 ao quadrado menos 2 vezes 130 vezes 220 vezes cosseno de 60 graus, né? Fazendo as resoluções algébricas, eu chego que a nova passarela deverá ter 191,57 metros. Então, o que foi feito? Ó? Eu tinha aqui a nova passarela, que eu chamei de x. Eu sabia que esse ângulo aqui é 60 graus. Então, eu usei o 130, o 220 e o ângulo formado por esses dois lados, para encontrar o terceiro lado do triângulo. Uma casa é construída na margem de um rio. Essa casa fica distante 250 metros de uma árvore. Das proximidades da árvore A, construiu-se uma ponte de 200 metros sobre o rio, até uma árvore B na outra margem. Sabe-se que uma pessoa parada ao pé da ponte na árvore A, avista a árvore B e a casa sob um ângulo de 70 graus. A que distância da casa, em linha reta, essa pessoa estará se atravessar a ponte e olhar para a casa do pé da árvore B? Tá? X ao quadrado, então, é igual a 250 ao quadrado mais 200 ao quadrado menos 2 vezes 250 vezes 200 vezes o cosseno de 70. Tá bem? Isso aqui que eu vou usar. Novamente, eu quero achar um terceiro lado do triângulo, eu vou usar os outros dois lados que eu conheço e o ângulo formado por esses dois lados. Fazendo a manipulação algébrica, eu encontro que
x é igual a 261,73 metros. Tá? Uma dica: pode haver alguma confusão na hora de decidir usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos na resolução de um problema. Uma boa dica é: utilize a lei dos senos quando você tiver dois ângulos e um lado do triângulo. E utilize a lei dos cossenos quando você tiver a medida de dois lados e um ângulo, tá bem? Então é isso, gente. Espero vocês no momento síncrono e resolvam os exercícios.